Criador, Shabat, mas também para falar do tempo. O tempo é algo que abrange a todos nós. O tempo é algo que suscita a nossa curiosidade. O tempo é algo que demarca a eternidade. Então, vamos orar para que o Criador nos abençoe para encontrar essas respostas. Quanto tempo ainda temos? Oremos. Todo-Poderoso Yahweh, Criador dos céus e da terra, invocamos o Teu nome, porque no Teu nome há salvação. Todo aquele que invocar o Teu nome será salvo. Nos ajuda a entender o tempo para que possamos entender a eternidade e tomar uma decisão sábia. É em nome de Yahushua HaMashiach que eu oro por todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo e por aqueles, Pai, que Tu tens separado para Ti. Também, Pai, enquanto há tempo, vem, Pai, levar aqueles que estão sonolentos e desinteressados no Teu reino para que despertem. Aqueles que ainda haverão de se salvar. Em nome do Teu Filho Yahushua pedimos essas bênçãos e agradecemos. Amém. Amados, quanto tempo ainda temos? Essa é uma pergunta que não pode ser calada. A despeito de posicionamentos teológicos, entendimentos escatológicos, não interessa. Quanto tempo ainda temos? Alguns dizem, ainda temos séculos pela frente, porque nós ainda podemos ver os projetos dos nossos filhos, dos nossos netos sendo concretizados. Alguns dizem, temos talvez algumas décadas pela frente, porque nós ainda temos que realizar sonhos, não é verdade? Nós temos ainda que galgar uma aquisição de bens, nós temos que ainda concluir uma formação, nós temos que ver alguns sonhos realizados em filhos, e etc. E por aí vai. Agora, eu pergunto, queridos, se temos tanto tempo assim pela frente, como alguns estão falando, então o que devo fazer com a minha vida? Porque naturalmente o que as pessoas são levadas a concluir e a praticar é que se elas têm muito tempo pela frente, então elas não precisam de urgência, não precisam de preparar-se, não precisam se preocupar com os eventos finais, porque afinal ainda falta muito. Queria ler o que está em Lucas 12, numa parábola que nosso mestre nos ensinou, no capítulo 12 de Lucas, e no verso 16 em diante. Ele lhes falou uma parábola, dizendo, a terra de um certo homem rico produziu abundantemente. E este cogitou dentro de si mesmo, dizendo, que farei? Porque eu não tenho um paiol onde armazene os meus frutos. Essa que é a questão. Ele perguntou, o que eu vou fazer da minha vida? Se vamos voltar ao normal, como alguns estão dizendo, então eu tenho que me programar, Neemias Gomes, a minha esposa, a minha filhinha pequena, nós temos que nos programar para uma longa estimativa de tempo. Porque hoje eu estou no meio do mato, hoje nós estamos se afastando dos grandes centros, até por causa desse problema biológico que está aí. Mas se eu tenho muito tempo pela frente, então eu tenho que refazer a minha programação da minha vida. Quem sabe eu tenho que, sei lá, ir para um condomínio. Quem sabe morar numa casa de praia, afinal temos muito tempo. Então, essa é uma questão que envolve essa estimativa de tempo, queridos. Para você ver o quão sério é eu falar para você que se temos muito ou pouco tempo. A diferença é muito drástica. Então aqui diz assim, este cogitou dentro de si mesmo, dizendo, que farei? Porque eu não tenho um paiol onde armazene meus frutos. Ele disse, já sei o que vou fazer. Derribarei meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali armazenarei todos os meus frutos e meus bens. Então ele fez uma estimativa a longo prazo. Não, eu tenho que armazenar muita coisa, tenho que acumular muito, porque afinal eu tenho muito tempo, afinal eu tenho que estender a minha expectativa de vida para planos extensos, para
planos a longo, muito longo prazo. Aí o que a Escritura diz, meus irmãos? Verso 19. Direi ao meu ser meu, tu tens muitos bens depositados para muitos anos. Acalma-te, come, bebe e celebra. Por isso, queridos, que há uma diferença entre você entender que existe um curto prazo adiante de nós, que há uma brevidade, e há uma diferença entre você entender que existe muito tempo ainda. Muito, muito tempo pela frente. Porque esse homem disse, enquanto eu desfruto do tempo que está por vir, eu vou passar esse tempo comendo, bebendo e celebrando. Agora eu pergunto, meus irmãos, hoje, no cenário em que estamos vivendo, é tempo de bebedeira, glutonaria, é tempo de nós estarmos festejando, irmãos? Essa é a minha pergunta. Com a condição do mundo em que ele está. Porque eu acabei de sepultar essa semana um ente querido. Nós estamos vendo as pessoas que nós conhecemos nesses últimos tempos sendo atingidas diretamente com essa peste mortal. Então eu vou celebrar isso, é isso? Eu vou comemorar, vou beber, vou comer em função disso? Esse é um ponto importante. Porque independente de visões escatológicas, de arqueologia, de historicidade, não importa. O que esse homem está fazendo aqui vai mostrar que ele é um tolo. Ele é burro. E aqui diz o seguinte, no verso 20. Mas Yahweh disse-lhe, tu louco, esta noite se lhe requererá o teu ser. Então de quem são estas coisas que tu tens preparado? Hoje te pedirão a tua alma. Para quem a tens preparado? 1998, amados. Eu era um jovem, adolescente. Eu estava vivendo uma vida que simplesmente era uma vida de ignorar, uma vida totalmente assim, apesar de eu crer no Criador, de estar numa família cristã, eu vivi uma vida indiferente, essa é a palavra. Eu estava alheio às profecias, aos acontecimentos, à preparação para o reino, em se importar com o próximo. 1998. E numa certa noite eu tive um sonho. Esse sonho foi sobrenatural. O sonho me revelava que se eu continuasse na condição em que eu estava, indiferente às coisas do reino, indiferente ao tempo que eu estava vivendo, se eu continuasse agindo da forma como eu vinha agindo, o meu procedimento, eu ia para o inferno. Eu sonhei então que na cidade onde eu morava, era a volta do Messias, o céu se abria, haviam anjos, toque de chofar, trombeta, e as pessoas correndo na rua. Era um caos. E o impulso imediato que eu tive foi de avisar as pessoas, alertar as pessoas de que elas tinham que se preparar para se encontrar com o Pai, de que elas tinham que reformar a sua vida, preparar sua alma. E eu tentava alcançar uma pessoa e outra que corria na minha frente, e ao segurar a mão de uma pessoa, ela agiu bruscamente e soltou o braço de mim quando eu dizia: o mestre vai voltar, o nosso Salvador vai voltar, você tem que se preparar. E ela dizia: eu já sei disso. E ela fugia da minha mão. Nunca esquecerei esse sonho. Eu acordei imediatamente como se estivesse ainda dentro do sonho, suando frio e com um pavor da minha perdição eterna, caso eu não mudasse a minha trajetória. Pois bem, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu vou seguir o Pai, vou fazer tudo o que Ele quiser. Eu vou me preparar para ser um instrumento nas mãos dele. Eu não vou mais seguir aquela carreira que eu tinha em mente. Eu não vou mais viver minha vida como se eu tivesse muito tempo. Como se eu ainda devesse aproveitar muito. Não, não vou fazer isso na minha vida. E quando foi em 2002, o Pai me levou para os Estados Unidos.
logo após aqueles incidentes lá nas Torres Gêmeas, 2002 o pai me levou para os Estados Unidos para estudar as escrituras, fazer teologia, se aprofundar na palavra. 2006 eu retorno para o Brasil, onde desde aquele tempo, queridos, eu tenho buscado alertar pessoas e prepará-las para o reino, fazer a vontade do Pai. E o que rega essa ministração da vontade do Pai é a urgência, é a brevidade do tempo em que nós estamos vivendo. E realmente, desde 1998, nós temos uma mudança de paradigma. O mundo ele tem sido transformado desde 1998 com eventos, com ataques sem par, sem comparação. 2001, aquele evento nos Estados Unidos com um portal imenso que foi aberto para os demônios nessa terra. E nós sabemos que desde então tudo que tem acontecido até aqui, queridos, e principalmente em 2019, conforme nós alertamos no final de 2019, em dezembro, algo aconteceu que muda toda a configuração mundial, que é a tal peste atual. Isso é o fim dos tempos. Já começou. Nós estamos vendo uma mudança na estrutura social, na estrutura das leis, na estrutura política, que agora está se tornando uma configuração mundial, a nova ordem mundial, onde o fim dos direitos humanos, onde a implementação de uma tirania irá culminar com o aparecimento e o estabelecimento do reino do anticristo. Então, queridos, diante de tudo isso que eu estou lhe falando, nós temos muito tempo, porque o louco, o homem rico ali, ele disse não. Ele disse: eu tenho muitos bens depositados para muitos anos. Acalma-te, minha alma. Come, bebe e celebra. Mas não, queridos, desde que eu me entreguei ao reino do Pai, desde que eu me firmei nesse propósito, eu não posso parar para comer, beber e para festejar. Não posso. Nós temos uma missão. Desde então, queridos, eu tenho me dedicado dia, noite, corpo, alma, espírito, para esse propósito. Porque eu sei que o Pai me dará um galardão, a qual foi preparada a todos aqueles que eu amo, a coroa da vida. E isso eu não troco por nada, nem você deveria trocar por nada. Mas vamos terminar a história do homem rico. Lucas 12 ainda diz assim, no verso 21. Assim é o que deposita tesouro para si mesmo e não é rico para com o Pai. Yahweh. Ele disse aos seus discípulos: portanto eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, quanto ao que comereis, nem pelo corpo, quanto ao que vestireis. Vossa vida é mais do que o alimento, e vosso corpo é mais do que uma vestimenta. Considerai os corvos, não semeiam, nem ceifam, os quais têm depósitos, não têm depósitos nem celeiros, e Yahweh os alimenta. Quanto mais vós, que valeis bem mais do que as aves. E qual de vós, por se preocupar, podem acrescentar à sua altura um cúbito? Se vós então não sois suscetíveis a fazer uma coisa que representa o mínimo, por que vos preocupais acerca das restantes? Eu vejo um problema muito sério no meio judaico-messiânico, e por isso eu não sou judeu-messiânico. É uma falta de discernimento, de visão profética em torno das profecias. Porque a maioria dos judeus messiânicos dizem, não, faltam muitos anos, faltam centenas de anos, e eles têm uma escatologia furada. Ou seja, não tem discernimento profético nenhum. E queridos, isso é um mau sinal. Porque o remanescente do Altíssimo, ele tem duas características. Uma, ele guarda a Torá, sim, ele guarda os mandamentos, assim como os judeus messiânicos buscam guardar. Mesmo que embebido com muitos ritos, preceitos e mandamentos de homens. Mas tem uma segunda característica. Guardam os mandamentos do Pai
e tem o testemunho de Machia. É o que está lá em Apocalipse 12:17. Se nós nos aprofundarmos um pouco no que é o testemunho do Machia, em Apocalipse 19, né? Apocalipse 20, verso 9, perdão, diz que o testemunho do Machia é o espírito da profecia. Então, o Machia, ele nos trouxe a revelação, o Apocalipse, né? A Guiliana, a revelação para os últimos tempos, falando justamente isso, da brevidade dos tempos. O Apocalipse, ele é concluído da seguinte forma, para que ninguém tenha dúvida. Ele diz, aquele que testifica dessas coisas diz, certamente eu venho depressa, cedo venho. É assim que termina o Apocalipse, com uma palavra de urgência. O Apocalipse também se inicia com essa urgência, dizendo, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de suceder. O Eterno não é condicionado à nossa contagem de tempo. O Eterno é atemporal. Para ele, um dia são como 1000 anos são como um dia. Então, para ele, esse tempo já passou, que nós estamos vivendo, e ele já está na eternidade. Então, para ele, queridos, tanto faz ser o primeiro milênio, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Mas quando você chega no 6º milênio, ele sabe, ele alerta seus servos que está muito perto. Acredite, mais perto do que você imagina. Quando nós lemos o livro de Romanos, Paulo ele traduz essa mesma urgência nas palavras que ele exprime nas suas cartas, com os seguintes dizeres. Olha que coisa tremenda. Ele diz assim, em Romanos capítulo, vamos ler aqui, o 12, no verso 11. E que conhecendo o tempo, e agora mais do que há tempo, haveis de despertar do sono, porque agora nossa salvação está mais perto do que quando no princípio viestes a crer. Nossa salvação está mais perto hoje. Com todo esse risco sanitário ao nosso redor, se nós morrermos, que o Pai nos livre amanhã por causa dessa peste, nossa salvação chegou. Chegou para um ente meu essa semana que eu amava muito, que eu tinha contato e me relacionava bem com ele. Chegou para ele. Ele está no pó da terra, o espírito dele subiu para o Pai, mas a salvação dele chegou. E nós estamos expostos a isso. Nossa salvação está mais perto, porque nós só temos uma existência para viver e esperar o Machia. Então não posso passar a minha existência postergando uma decisão, ou ignorando a urgência e a brevidade desse tempo. Eu não posso passar essa minha existência vivendo como o ímpio vive. Vou viver hoje, vou morrer amanhã. Não. Eu tenho que passar essa existência conforme o Pai quer que eu passe essa existência. Aqui diz assim ainda. Nossa salvação está mais perto do que quando no princípio viestes a crer. A noite longa passou, o dia se aproxima. Lancemos fora, portanto, as obras das trevas. E essas são as obras das trevas. Prostituição, bebedeira, maledicência, iras, contenda, invejas, ciúmes, dissensão. Tudo isso é obra das trevas. Lancemos fora, portanto, as obras das trevas e vistamos o talit da luz. Atenhamo-nos ao halahá honesto, ou seja, ao caminho honesto, como em pleno dia, não em festas selvagens, bebedeiras, não convivendo juntos antes do casamento ou fornicação, né? O jovem que tem relações com a jovem não se casa e acha que está bem diante do Pai. Não está, tem que casar. Com indecências e nem em pelejas ou invejas, mas revestivos de Yahushua HaMashiach, e não alimente a carne para cumprir de seus desejos carnais pecaminosos. Oh, meus irmãos, se nós pudermos avaliar como Moisés avaliou a existência dele, porque Hebreus 11 vai dizer que ele rejeitou os prazeres do Egito, que durariam um tempo, uma estação, uma temporada apenas, pela promessa da eternidade do Pai.
nós teríamos uma outra atitude em relação a tudo que está ao nosso redor. Nós não estaríamos fazendo como muitos estão. O Neemias é um alarmista, é um conspiranoico, e tudo isso que ele fala é só invenção. Não estaríamos com esse tipo de atitude em relação às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E quem está por dentro das informações sabe o que está acontecendo no nosso redor. Existe uma mutação genética em andamento, uma terapia mundial genética em andamento. Existe um programa para reiniciar todo o sistema. Um grande apagão. Isso vai acontecer. Existe um projeto para que seja apresentado ao mundo a existência de seres de outros planetas, ou demônios, por assim dizer. E eles irão se apresentar, eles irão chegar. Dentre eles, um antimessias. Existe nesse momento, queridos, em que estamos falando aqui, um projeto para derrubar as escrituras, para criminalizar as escrituras e também aqueles que seguem as escrituras e persegui-los. Existe um cerco se fechando. Então, como podemos baixar a guarda agora? Como podemos achar que falta muitos séculos, muito tempo pela frente? Isso é ridículo. As escrituras não nos dão margem para postergar, para adiar a nossa preparação, para baixar a guarda, para dormir. Não, pelo contrário. Em Efésios, Paulo vai falar que nós temos que abreviar os dias, abreviando o tempo. Abreviando esse tempo. Por quê? Nós temos que abreviar esse tempo, queridos? Porque os dias são maus. Os dias são maus. Não sejam insensatos, mas compreender a vontade. Verso 16 de Efésios 5 diz: tirando proveito do tempo e aproveitando a oportunidade que vos é concedida, porque os dias são maus. Os dias são tão maus que você não pode viajar mais com liberdade. Os dias são tão maus que você não pode mais estudar com liberdade. Os dias são tão maus que você não pode ir e vir, utilizando seu direito, porque os dias são maus. Os dias são tão terríveis, são tão maus, que você daqui a pouco não pode receber ou comercializar sem que você tenha que aderir a uma marca da besta. Então, queridos, remindo o tempo, eu encerro essa mensagem fazendo esse apelo. Se você ainda está postergando aceitar o Messias na sua vida de todo o coração, está em cima do muro, não deixe para amanhã. Tome hoje essa decisão. Tudo é uma questão de decisão. Está nas suas mãos. Dedicar de todo o coração, de toda a alma, com toda a sua mente ao reino. Viver em função disso. Se você está pensando em, por exemplo, eu não vou mais assistir esses vídeos que falam dos últimos acontecimentos porque eles me fazem mal. Eu não quero saber disso, e achando que ignorar a verdade vai mudar alguma coisa ao seu redor. Não vai. Você tem que encarar a verdade e viver a verdade. Por isso, queridos, eu faço um apelo para você que ainda está desperto, ou você que está quase sonolento, ou você que está dormindo completamente. Levante-se, brilhe, porque sua redenção se aproxima. E o Pai tem um grande galardão para aqueles que estiverem despertos, para aqueles que estiverem abreviando o tempo, para aqueles que estiverem aguardando e apressando a vinda do Mashiach, em poder e grande glória nas nuvens do céu, quando dará recompensa para os fiéis, os justos, e trará condenação para os injustos, e também separará bodes de ovelhas, bons dos maus. Que o Pai nos abençoe, meus amados. Que essa mensagem tenha entrado na sua mente, no seu coração, como toca a mim. Porque o Pai tem falado comigo. O Pai tem me mostrado que o tempo é esse. Estamos no fim dos tempos. Já começou. Os satanistas sabem também. O diabo sabe. O Apocalipse diz que ele desceu com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E os céus também
sabem que falta pouco tempo, sabendo que estaremos juntos, reunidos com uma grande família. As duas casas de Israel serão reunidas. É o momento de abraçar José, Judá, Rúben, Simeão, Levi, Issacar, todas as tribos se abraçando e chorando em arrependimento pela grande reunião que o Pai irá realizar na vida daqueles que serão fiéis. Shalom, shalom, meus amados. Que a graça, a recede do Altíssimo esteja com cada um de vocês em nome de Yahushua HaMashiach. Tá bom? Até o próximo vídeo.